Bakemonogatari, a experiência otaku definitiva. O melhor, pior anime análise. Eu até falei, né? Tipo, caraca, vídeo de 30 minutos, que desanimador. Só que aí eu vi o belo conteúdo e, caraca, realmente 30 minutos que vão passar rápido Não, demais. com certeza esse anime é bom, porque não tem como ser ruim, entendeu? Realmente. Do canal Narrativando, patrocinado pelo nosso queridíssimo iFound. Muito obrigado, iFound, pelo patrocínio Play. Esse seja um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz. Talvez esse seja um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz. Caramba, por qual motivo? É uma série divisiva. Ou as pessoas a amam, ou a odeiam. Ô, louco, e é bicho. bem difícil analisar ela de um ponto de vista neutro, que consiga fazer com que ambos os lados abaixem suas defesas. Até hoje, eu só tinha ouvido falar dela, de como é bem animada, profunda e bem dirigida, e ao mesmo tempo de como era vazia, pervertida e convoluta. Que isso? Mas estava na hora de deixar os rumores de lado e descobrir por Sim, mim Mamoru, mesmo. você notou, né? Afinal, o que era Bakemonogatari? Nesse vídeo vou contar minha experiência assistindo esse anime único. Acho que isso é algo que todos podem concordar, pro bem ou pro mal. Durante o processo, vamos analisar alguns elementos da composição da história, da direção, do simbolismo e tentar descobrir o que de fato está lá e o que é amplificado por fandoms na internet. Só quero dizer que eu não esperava Meu pelo Deus. que viria. Eu sou o narrador Acho e que eu já nesse entendi. vídeo falaremos sobre Bakemonogatari, a experiência otaku definitiva. Esse vídeo foi um pedido da lenda do canal, Ordinary FJ. Bakemonogatari é um livro e um anime, de uma série maior, e esse vídeo irá cobrir só o anime especificamente. O vídeo não terá grandes spoilers, e vai ser a minha tentativa de apresentar a obra para pessoas que possam gostar dela, e talvez botar em palavras alguns motivos que podem afastar outras pessoas. Você entra no além quarto de e seu também filho comentar tá assim sobre na ela cama. em geral, de acordo com a minha perspectiva sozinho. e experiência. Agora, sobre o título desse vídeo, é importante destacar que o termo otaku utilizado está no sentido japonês, e não no sentido comum que usamos aqui no Brasil. Por mais que no ocidente, em geral, o otaku signifique um fã ou um grande fã de animes, no Japão o termo é mais pejorativo. Lá é usado para se referir a pessoas obsessivas com algum assunto específico, seja carros, aviões, computadores ou animes. De qualquer forma, é utilizado para insultar alguém. Dependendo do sentido da palavra, a interpretação do título desse vídeo muda completamente, não é? Antes era basicamente a experiência definitiva de um fã de animes, e agora é algo como a experiência definitiva de um perdedor ou a experiência definitiva de alguém isolado socialmente. Caraca. Visto que o significado de otaku é algo como sua casa, no sentido de ser fechado em sua casa. Levantei esse tópico por dois motivos muito importantes. Primeiro, Monogatari é, sem nenhuma vergonha, uma obra para otakus japoneses. Desde termos, piadas, referências, fetiches, pertencimento social, puberdade, decepções, responsabilidade, até fantasias amorosas. Segundo, esse jogo de palavras e significados será uma das marcas registradas da obra. Ao ler uma frase, provavelmente seu significado será outro além do que você imaginou, só sendo revelado bem mais tarde, normalmente através de um diálogo circular e alguma repetição. Por isso resolvi fazer essa introdução. Se esse estilo de monólogo explicativo com jogadas de significado e múltiplas camadas culturais não for sua praia, Bakemonogatari pode não ser uma obra para você. Ou talvez você goste disso. Eu gosto. E esse é o terceiro motivo que não mencionei antes. Bakemonogatari vai entregar quebras de expectativa de formas bem intensas. Às vezes teremos momentos bombásticos de ação, às vezes revelações inesperadas, às vezes conversas que vêm e vão e nos revelam algo mais profundo do que aparentemente havíamos percebido. Mas talvez você não curta isso. Nossa. E esse é o quarto motivo que eu também normal. não mencionei antes. De animes. Bakemonogatari vai entregar etes de formas bem intensas. Às vezes teremos cenas que você não vai gostar, aparecendo nos momentos mais inesperados. Levantei esse tópico por esses 4 motivos muito importantes. Se você estava prestando atenção,
percebeu que eu estava fazendo uma imitação do estilo de escrita da série. Apresentei o tema, Monogatari, e a forma, monólogos circulares com repetições, para atingir a função de mostrar a você como desde o início a camada estava lá, já que eu começo essa brincadeira literalmente falando sobre como isso estará presente em Monogatari, e que é por isso que eu decidi fazer essa introdução. O mesmo vale para os visuais desse vídeo, que se utilizaram de cenas incomuns ou de detalhes específicos para quebrar a monotonia visual e às vezes até brincar com o significado da palavra. Caraca. Claro, ambas imitações são só isso, imitações para fazer um ponto. E acho que a partir daqui, vocês já sacaram como é a escolha criativa da direção e da escrita da obra. Agora, é você que vai decidir se aprofundar em Águas Límpidas ou Lama. Mas o que podemos analisar objetivamente no anime? Bem, é isso que eu vou tentar fazer a partir de agora. Bakemonogatari conta a história de Araragi, um jovem do 3º ano do ensino médio que encontra diversas meninas que sofrem de algum tipo de problema, manifestado de uma forma paranormal. A série trabalha com um roteiro mais episódico, mas vai mantendo peças em cena que vão se juntando e dando mais sentido ao todo. O protagonista, pelo menos até agora, foi a parte mais fraca da obra pra mim. Ele é funcional, mas acho que faltou elaborar um pouco em certas características que ele possuía, pra entendermos melhor os motivos dele fazer o que faz, visto que ele está disposto a ajudar a todos e até a se sacrificar dependendo da pessoa. Para alguns casos, esses motivos interiores do personagem são mencionados, mas para outros, como a vontade dele de ajudar a Senjou Gahara, mesmo sendo ameaçado logo antes, ainda é uma incógnita. Isso não prejudica a cena de introdução deles necessariamente, porque temos uma grande promessa narrativa com cenas bombásticas. E quando eles se encontram, temos uma quebra de ritmo e clima, fora que já havia um mistério estabelecido sobre ela. Então, nesse ponto, queremos saber mais da personagem. Por isso, esse elemento de crítica acaba sendo só uma consideração posterior. A Senjou Gahara, inclusive, fala que isso faz parte da natureza dele, mas é uma característica bem intensa, que pelo que foi mostrado no anime, o deixou em problemas maiores ainda no passado. Não que precise existir um motivo para ele ser do jeito que é, mas seria legal vermos uma ponte mais sólida entre ele e o espectador. Seria uma forma de gerar drama e torcermos mais por ele. Araragi parece ser um dos disseminadores da popular moda que representa o otaku médio japonês, mas que, mesmo desinteressado e desinteressante, consegue atrair diversas mulheres graças a alguma característica. No caso, seu altruísmo autodestrutivo, e que durante o processo é atiçado e verbalmente humilhado por alguma tsundere. Não foi o primeiro e certamente não será o último, mas sinto que possa ser um dos que ajudou a dar aquele empurrão nessa tendência. Temos um pouco do seu passado, talvez familiar demais para muita gente. Um jovem amado pelos pais, mas que quando entra no ensino médio e vê suas notas caírem, começa a se sentir cada vez menos e menos especial e digno, o levando a ter certa vergonha de si mesmo e se afastando daqueles que deveria estar próximo. Gente, será que eu era diferente, então? Porque você ficava feliz de ter nota baixa, aí que né, tá, eu nunca liguei de ter nota baixa, gente. Assim, eu sou uma pessoa bem dane-se pra tudo. Então, exemplo, tem vezes que eu chegava pra minha mãe e, tipo, quando eu tava, sei lá, pra minha mãe, pra todo mundo, assim, que eu conversava, falando, não, nossa, eu tirei 0 na prova, não sei o quê. Tipo, pra muita gente isso é uma vergonha. Pra mim, eu tô nem aí. E não é nem questão de... É porque a sua mãe não te repreendia também, né? Repreendia, pô. Você apanhava? Ah, eu não apanhava, mas eu era meio que, tipo, com palavras. É que a mãe do Júlio é tão amável que eu não consigo imaginar ela brigando com ele. Mas a minha mãe falava que se eu reprovasse, ela não ia mais comprar nada pra mim, tipo, em questão de material escolar. Eu sei que era obrigação dela, mas ela falava que não ia mais comprar e que não ia me ajudar com nada e que eu ia ter que me virar. E eu sempre tirava nota boa. Não, eu tô ligado que no Japão é bem diferente, né? No Japão eles são muito... eles são mais posturados do que a gente. Aqui, pelo menos no Brasil, a gente é muito largadão, igual eu fui na minha adolescência. Tá ligado? Na minha adolescência, sempre fui muito largadão em tudo. Lá no Japão, não. Eles são bem focados e se eles não conseguirem os objetivos deles, pra eles acabou o mundo. Tá ligado? Tipo, é o fim do mundo. Bizarro mesmo. Sim. Pra não pensar assim. Existe um espaço bem legal para se trabalhar a falta de valor próprio que ele sente, junto da necessidade de salvar os outros de suas respectivas destruições.
se vendo com um valor no processo e também evitando um destino similar ao de si mesmo para outra pessoa. Inclusive, ele é confrontado com essa realidade em um certo episódio. Araragi diz que ele não ajudou ninguém, que as pessoas que se salvaram sozinhas. E é respondido basicamente com: você não acredita nisso. São Diferente só palavras. não, Pedro, não porque, é tipo, como você na se nossa sente. escola mesmo, tinha muito repetente, que repetia. Você acha que eles estavam ligando pra alguma coisa? Eu não tava, queria só ficar fazendo auê na sala. Não pensava no futuro, enfim. Então, tipo, Pedro, você que é o diferente. Não, peraí. E também, tipo, esse bagulho de, e você não ligava. Cara, não. Nunca liguei. Nunca liguei de ter reprovado. Eu até falava, nossa, eu já falei isso muito, falei pra Flávia. Cara, pra mim reprovar não foi nada demais, igual falavam que era. Porque quando eu reprovei, meu Deus do céu, falaram pra mim que meu mundo tinha acabado. Gente do céu, pra mim reprovar foi como se fosse um ano normal, tá ligado? Na verdade, foi até diferente em quesito de... Tipo, me deu mais ânimo ainda de estudar. Mas Porque eu meio que sabia tudo que ia cair nas matérias, então eu sempre estudava ele antes. era inteligente da sala. Tipo assim, eu sempre estudava antes porque eu já sabia o que ia acontecer, tá ligado? Foi um dos motivos de eu ter me animado nesse outro ano. Mas eu acho que a coisa ruim de reprovar é você, tipo... normalmente na escola, todo ano você vai acompanhando uma sala com as mesmas pessoas que você já conhece. Quando você reprova, você volta. Então, tipo, você vai estudar com outras pessoas que você não conhece, pessoas mais novas. Acho que essa é a parte ruim. Tem isso, né? Tipo, eu era Realmente. muito tímida. E pra mim, fazer amizade... Gente, eu fiquei uns 3 anos sem ter amigo. Então, quando eu consegui fazer amizades e, tipo, perder a vergonha com as pessoas da minha sala... Obviamente que eu não ia querer reprovar pra ir pra outra sala e voltar a ser a pessoa quieta do canto da sala que tinha vergonha de responder a chamada. Então, Pedro, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, eu não me importo com a minha única obrigação. Eu não me importava, na verdade, né? Porque eu era um adolescente, eu era uma criança, um adolescente, tá ligado? Hoje em dia, claro, minha visão muda um pouco. Hoje em dia, eu até entendo isso de, pô, a única coisa que eu tinha pra fazer era estudar e não estudava, tá ligado? Sim. Porque hoje em dia, claro, quanto mais você envelhece, mais você percebe as suas ações ruins na adolescência. Mas, tipo, cara, eu não tava nem aí, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Eu não pensava, tipo, minha mãe vai ficar triste. Eu pensava, minha mãe vai me matar, vai arrancar meus cabelos fora e vai ficar gritando comigo 2 horas se eu tirar uma nota ruim. E quando eu tirava, tipo, 10, ela falava, não faz mal, isso que é sua obrigação. E aí eu ficava, tá bom, é verdade. E era isso. Enfim. Mas tudo isso é especulação, pois parece que boa parte do significado dessa primeira parte é deixado vago, sendo complementado por uma direção bem peculiar, que já vamos falar. Em geral, as técnicas de empatia do roteiro são muito mais orientadas para as meninas, enquanto ele serve de veículo para entendermos mais os dramas que elas vivem. Como esses elementos não são trabalhados na primeira temporada, eu imagino que vão ser trabalhados no futuro. E aqui não causa tantos problemas, pelo foco de atenção da série. Mas talvez algumas pessoas podem achar isso uma certa barreira para continuar aproveitando. Talvez esse seja um padrão de animes de harem, que não são a minha praia. Parte do personagem do Araragi está envolto em mistério, e isso é intencional. Podemos ver isso pelos vários cortes do passado e a forma meio nebulosa que ele fala de certas coisas do passado. Por isso, eu vou dar um voto de confiança e imaginar que é um elemento consciente que será trabalhado no futuro. E se observarmos de forma mais funcional em relação à mídia e o que ela quer vender, talvez seja parte do padrão de animes de harem. Então, funcionar funciona, e parece que tem algo a mais. Com o nosso protagonista parcialmente apresentado, essas pessoas que fazem vídeo mais sérios assim não gostam de harem, visto né? que seu caso paranormal é resolvido no episódio 2. Assim, posso falar muita coisa sem dar spoilers pesados. O primeiro episódio abre com um super shot detalhado do Araragi vendo a calcinha da Hanekawa, uma colega dele que tá na rua. Vamos falar disso depois. Aí temos uma sequência muito doida de acontecimentos que não sabemos ser do passado ou do futuro, pelo menos inicialmente, mas que colocam uma isca pro espectador. Olha só o que você vai poder encontrar nessa obra se continuar assistindo. Continuando, Araragi, ao correr para a sala de aula em uma escada espiral que parece não ter fim, vê uma menina caindo, e ao tentar segurá-la, percebe, ela não tem quase nenhum peso.
Senjougahara Hitagi é o nosso primeiro caso paranormal, apresentando o funcionamento da obra com brincadeiras de nome, cultura, metáforas e tudo mais. Tudo é intensificado pela direção quase surreal das cenas, que representam a visão do mundo do protagonista, junto do estado mental das personagens focais e de como está sendo a interação das pessoas conversando. Se a conversa está indo em círculos, eles estão andando em círculos também. Se alguém está fazendo um puxa e empurra com outra pessoa, o personagem também vai estar em distâncias diferentes em cada corte, e por aí vai. Nesse primeiro episódio, a Senjougahara é apresentada enquanto está caindo da escada espiral. E se você olhar bem, esse domo da escola parece uma gaiola, enquanto o Araragi sobe nessa escada quase que infinitamente. Será que podemos dizer que o protagonista subir nessa escada seria uma metáfora para o dia a dia mundano dele, sem nada de especial acontecendo, só repetindo os dias? Será que podemos dizer que o local parecer uma gaiola mostra o estado mental de Senjougahara, presa em seus próprios medos e incertezas, visto que ela é uma pessoa extremamente fechada, que afasta tudo e todos de si mesma, com medo de descobrir que eu não ia gostar sua desse condição anime. Paranormal, Eu acho e que não talvez por também. problemas mal resolvidos em Muito relação ao seu trauma do detalhado passado, pra mim. preferindo Me lembra se até fechar. Moshi essa- Inclusive, mais pra frente Lembra. no anime, ela comenta sobre a essas fotografia pendências ali, emocionais. Só que, novamente, muitas interpretações visuais são vagas. Pra alguns vai ser claro, pra Me outros lembra uma mistura de forçado. Bosch com uma Vai doca depender de mágica. quanta moral você vai querer dar pro diretor. Em geral, eu tô sempre disposto pra entrar na aventura que a pessoa quer me propor. Então aqui eu vou considerar que os simbolismos, em sua maioria, são planejados. Depois eu perdi disso, todas as temos minhas uma chaves que longa eu ganhei conversa, ontem. que se utiliza muito bem Ai, de enquadramentos 5. incomuns e cortes para dar um dinamismo nesses momentos mais parados e densos. Isso será algo constante em toda a obra, e talvez não seja um estilo compatível com todos os espectadores, principalmente por termos, em certos momentos, cortes que se utilizam de partes de texto da novel. Eu, pessoalmente, não pausei pra ler nenhum. Fui tentando pegar Caraca. de primeira. E aqueles que ficam mais tempo em tela realmente parecem ser mais importantes. Essa será uma característica divisiva do anime. Para alguns causará uma sensação estética boa, diferenciada, a novel entrando dentro do anime. E o fato das palavras terem muito significado na obra, inclusive com kanjis sendo manifestações físicas de certos elementos. Mas para outros vai só dar dor de cabeça. E eu não posso culpar essas pessoas. Para mim, os cortes que envolviam usos inteligentes ou diferentes de posicionamento e de continuidade ou a falta dela foram muito bem-vindos. Mas os cortes de texto... Bem, depois que eu decidi ignorar eles não me incomodaram tanto. Alguns até são bem criativos, como o que tá escrito sangue, e alguns outros que usam as cores base de cada momento do anime pra fazer um tipo de corte legal. De qualquer forma, querendo ou não, todos esses tipos de cortes ajudam os monólogos a ficarem mais dinâmicos para os nossos olhos, visto que é natural que procuremos movimento em tela. E devido às limitações e custos da mídia da animação, o anime tentou ir até o limite do que era possível para evitar que fossem 15 episódios de pessoas falando paradas em cenas estáticas. Meu Deus. Depois da conversa dos personagens, ao sair da sala, Araragi é surpreendido por Senjougahara, que o ameaça com um estilete e um grampeador. Essa surpresa e aumento de tensão repentino são muito bem-vindos depois da grande sequência mais lenta. A menina não parece estar feliz pelo fato dele ter descoberto seu segredo, mas mesmo depois de ser agredido, ele decide a ajudar. Ao encontrarem Oshino Memi, um cara que é meio que um exorcista, eles descobrem que o problema dela é baseado no caranguejo pesado, o kami das emoções. Tudo isso aí é um jogo de palavras em japonês. Oshino Memi vai provocando Senjougahara e a tensão vai aumentando, até que é revelado que o caranguejo não ataca ninguém, as pessoas que pedem os desejos ao caranguejo, mostrando que Senjougahara estava escondendo algo. Durante toda essa conversa, uma criança estava deitada na sala e dizem pra ignorar ela. Fiz esse pequeno acompanhamento do primeiro episódio para destacar algo bem importante. Monogatari é uma obra bem japonesa, em vários aspectos. Logo, também é possível ver o Kisho Tenketsu em ação aqui, coisa que já comentei a fundo em outros vídeos do canal. Que temos a introdução, que é o shot da calcinha, cenas explosivas do passado, Senjougahara caindo e Araragi a pegando, e o início da conversa com a Hanekawa. Aqui temos tudo que é importante no episódio apresentado. O desenvolvimento começa ainda na conversa com a Hanekawa, parte para Senjougahara atacando o Araragi e vai até eles indo encontrar o Memi. Aqui entendemos todo o contexto da situação e quem são os personagens.
Então a reviravolta começa, tanto pelo local quanto pela criança no chão, pelo exorcista, qual é o ser paranormal que está afetando a personagem, e então a revelação de que ela não foi amaldiçoada, e sim que ela mesma quis aquilo e está escondendo algo. A finalização é também o cliffhanger, a falta de resposta do meme sobre ajudar e salvar ela. Quis levantar isso pois Bakemonogatari tem muitos episódios onde a estrutura do roteiro não depende de um conflito, coisa que a administração de engajamento do Kishotenketsu permite você fazer com mais facilidade. Visto que o momento de reviravolta, o ponto que mais aumenta a tensão, é a revelação do ser paranormal e a mentira que Senjou Gahara está contando. É bem legal ver a utilização de poemas asiáticos em obras focadas em dramas pessoais e em longos monólogos. Visto que as quebras de expectativa muitas vezes acabam sendo recompensas de assuntos brisado, contados sabe? em uma conversa circular anterior, que vão crescendo conforme a trama passa. Tem O que mesmo pensar vale demais, para o já não é episódio pra mim. 2, onde o ponto de reviravolta é quando descobrimos que a personagem tem um trauma. Como é que eu vou ter que ir lá virar? O pai já tá até bom. Só ver Será? se as, tipo, do meio, assim, não tão cru. Ué, não, tipo, Summertime é mistério e tal, é legal. Mas nesse caso aqui, parece muito cansativo, sabe? Summertime, tipo, toda hora tá acontecendo algo, ação, gente morrendo, sabe? É diferente. Isso aqui pra mim é tipo uma Ryouka, sabe? Que só fica falando na tua cabeça, você não aguenta. Eu não lembro, Kyo. Tem aí, na verdade. Tem aí nos pontos. Explica, deixa eu ver. Não fala. Vou perguntar pro Júlio. Eu não me lembro agora. Eu achei que tu tava falando aqui. Bom, vocês estão falando que é 10 minutos? Ai, tá falando que é 10 minutos? Será que eu olhei errado? Escolha um react. Pra mim tá aparecendo só um escolha um react. Ah, tá. Você pode escolher um vídeo de até 10 minutos que vamos gravar. Verdade, tá certo. Se você clica, aparece. Mais uns 5, 10 minutos. Ah, é o que eu tava É uma vendo ali. pesado de infância, envolvendo, dentre certas pessoas, sua mãe, que participava de uma seita. E quando a Eita, mãe bruxa. bota Senjou Gahara em uma situação Queima. terrível e a filha revida, a seita acaba punindo a mãe, e a relação das duas começa a ficar cada vez mais deteriorada. Tô falando assim pra evitar spoilers, mas esse primeiro caso já mostra que a série vai trabalhar com temas sensíveis. Assim, um dia, ela encontrou o caranguejo, esse Kami, e pediu pra ele que a livrasse do fardo de suas emoções em relação à sua mãe. E ao remover esse peso de sua vida, ela literalmente se tornou uma pessoa com apenas 5 Que dedo quilos. comprido. Mas Caraca. não foi só isso que ele removeu. As Ela memórias pesa com sua 1 mãe quilo de arroz. também foram embora. Quilo de arroz? Tanto as boas quanto Ela as pesa ruins. 1 quilo de arroz. Como 5 consequência, quilos. Senjou Gahara ficou extremamente distante de tudo e todos, sem a capacidade de se abrir e criar novas relações. É curioso que ela ataca o Araragi com um grampeador, que é basicamente uma garra de caranguejo. E também quando ela faz essa pose, lembra um caranguejo, não é? Para tentarem resolver esse problema, o Kami é invocado e Senjou Gahara precisa reconhecer seu trauma e enfrentar o caranguejo.
mas não lutando, e tô sim deixando ele pedindo burro. por favor que ele devolvesse as emoções e memórias dela em relação à mãe. Mesmo que isso não consertasse sua relação, ainda assim era parte dela. Só após recuperar suas memórias que um dia ela poderia superar esse trauma. Esse detalhe é curioso em Bakemonogatari. Poucas meninas, ou nenhuma, dependendo da sua perspectiva, de fato resolvem seus problemas com a ajuda do Araragi. Ele ajuda a identificar o problema, e elas aprendem a lidar com a situação no presente, saindo da crise. É só O que elas indo abre no um bom psicólogo, espaço então. para resoluções mais Ele acha o definitivas nas problema. continuações da série, que é algo que eu esperaria acontecer, porque aí teríamos uma progressão bem interessante. Araragi ajuda elas a ficarem conscientes do problema e lidar com eles no presente, e então, através de sua própria superação, junto com a ajuda dos amigos eventualmente, as meninas iriam conseguir de fato superar e resolver esses problemas. Se isso rolar no futuro, realmente vai ficar muito bacana. Se não, aí as coisas vão ficar complicadas. Aqui não chega a ser um problema, porque a resolução dos mistérios é legal, graças à criatividade da direção e dos diálogos. E olha que, pra quem é japonês, esses diálogos devem ser mais geniais ainda. Felizmente ainda funcionam em certo nível na legenda. Por isso, Bakemonogatari parece ser mais a introdução. A gente tem uma promessa de profundidade pro futuro, mas durante essa série em si, a profundidade não foi de outro mundo. Ok, foi mais profundo do que um harém normal, mas isso não é difícil. Basicamente, os acontecimentos e reviravoltas acaba fazendo o anime não precisar tanto da profundidade assim. Mas pra toda a fama que a série tem, eu imagino que isso vai ser bem relevante no futuro, senão vou ficar decepcionado. Enfim, tudo isso aí é combinado a diversas outras técnicas pra manter o engajamento, como por exemplo, mandar você ignorar algo impossível de ser ignorado, como a menina no chão no final do episódio 1. Também rola a construção contínua de duas personagens, a Senjou Gahara e a Hanekawa, que nos ajuda a dar uma sensação de continuidade, e também rola uma atenção incrível a detalhes, como a Hanekawa interagir com a Mayoi, pra depois descobrirmos o porquê disso, sem a série nos falar diretamente. Então assim, quando você para pra pensar sobre tudo isso, é de fato uma experiência única. E eu aproveitei mais do que eu imaginei que iria, sendo algo que eu facilmente recomendaria pra pessoas que gostam de direções mais arriscadas e shows mais pesados na parte do diálogo. Se não fosse por Eita, algumas o partes eti, é o ruins. eti. É o eti. Vamos lá, eu Eu eti. não ligo pra eti. Mas tá. eu ligo pra momentos que atrapalham uma história. E aqui, infelizmente, temos alguns momentos terríveis. Algumas cenas, como o shot da calcinha no início, ou a Senjou Gahara trocando de roupa, passam. Tá lá, faz parte da forma que o personagem enxerga o mundo, ou tem algum subtexto que aproveita pra trabalhar como um personagem excêntrico ou o drama do momento. As zoeiras da Kanbaro, por exemplo, foram uma boa aplicação de assuntos eróticos. É um harém com eti, você queria o quê? Pelo menos são integrados na obra de forma criativa, pelo menos os que são bem feitos. Só que chegamos na parte que é o problema de muitas pessoas. O fato do Araragi demonstrar ter atitudes duvidosas em Bakemonogatari. E aqui voltamos pro que eu falei, de Bakemonogatari ser uma obra otaku, sem nenhuma vergonha. Acho que não é mistério pra ninguém que existe uma fixação na mídia otaku japonesa por irmãs, lolis e coisas do tipo. E nosso protagonista não é diferente, visto que ele parece ser um arauto desse público. Por isso, quando ele acidentalmente pega no peito da Mayoi, ele fica feliz por isso? Esse foi meio que o primeiro alerta vermelho. Ok, um personagem pode ter preferências Estranho. bizarras. Se isso for bem trabalhado, podemos entender o drama interno, a diferença entre o público e o privado, talvez sua superação, ou ser um aviso como esse tipo de coisa pode ser destrutivo. E, Raramente tipo, a ideia por que ser importa, uma irmã o que muito importa mais é a nova, execução. é muito mais Mas estranho, aqui porque temos é uma certos criança. momentos que fica claro que a execução é puramente porque ele é um pervertido. E por isso temos certos tipos de cena pra agradar o otaku japonês. O mesmo vale pra cena da Sengoku, quando eles analisam o que está a afligindo. A garota tá pelada, chorando, triste, se sentindo humilhada, e a cena vai por outro caminho totalmente diferente. Tudo bem, o protagonista foi influenciado pela outra personagem a falar merda, mas esse seria um ótimo momento pra ele demonstrar ser mais do que uma caricatura do otaku.
Se o momento servisse para algo no futuro, seria até muito bom. Um pedido de desculpas, um passo em direção à maturidade, rever os próprios conceitos, qualquer coisa. Mas a cena só termina lá, de forma bem desconfortável e não serve para nada mais. E se ele é uma caricatura do otaku, o que isso significa? Eu pessoalmente não encontrei o significado durante Bakemonogatari, talvez seja explicado no futuro. Mas aqui, infelizmente, foi um elemento que prejudicou minha experiência. Se existe um mega sentido foda que eu não percebi nessa característica do personagem, escrevam aí nos comentários. Fora que a gente entra no problema de valores narrativos. Uma cena tende a ser melhor conforme ela tem vários valores narrativos diferentes. Ou valores, para simplificar. Valor pro público-alvo, valor pra história, valor pra trama, valor pro personagem, valor simbólico, valor de ritmo de história, valor de técnica de escrita e por aí vai. Em geral, cenas que não têm tantos valores assim acabam dividindo muito mais o público. Por exemplo, se a cena serve só pra fazer uma piada, se você não gostar da piada, vai achar a cena ruim e vai ter perdido seu tempo. Aqui, pra mim, foram cenas que só tinham um valor narrativo, é ele sendo pervertido e entregando esse tipo de fanservice. Se você não gosta de fanservice envolvendo menor de idade, você não vai gostar da cena. O pior é que em certos momentos, além de ter só um valor narrativo, ele estava destruindo outros valores narrativos, estava traindo o desenvolvimento que o personagem tinha recebido. Araragi ajuda e está até disposto a morrer por certas meninas. E lá no episódio 12, temos uma cena que realmente me deixou muito feliz. Não vou dar spoilers, mas ele entende melhor os sentimentos e traumas da Senjougahara, em uma conversa bem bacana e tocante. Pra logo depois, no episódio 13, no início, ele meio que começar a apalpar forçadamente a Mayuri, a garotinha, basicamente fazendo o que quase fizeram com a Senjougahara. Cara, por quê? É um fanservice que trai o próprio desenvolvimento do personagem, não gera nenhum tipo de drama, não tem significado maior ou serve como ponte para questionamentos da trama ou do protagonista. É só feito pra otaku que gosta de loli. Isso, sinceramente, é decepcionante, e dizem que fica cada vez pior nas continuações. Cada um vai ter um limite diferente pra Ecchi, e eu não sou o dono da moral, nem um ser superior pra falar o que você pode ou não pode assistir. Mas posso dizer que fiquei decepcionado por ver como uma obra que parece ter tanto carinho envolvido, tanto na escrita quanto na produção, colocou cenas que simplesmente não levavam em consideração algum dos pontos mais importantes. O fato disso provavelmente piorar nas próximas temporadas, infelizmente, me desanima. Mesmo supondo que a famosa cena da escova de dente seja uma mega escrita revolucionária capaz de deixar todos os grandes autores do passado no chinelo, ela ainda será muito desconfortável pra mim. Todos nós temos nossos limites, e não consigo deixar de pensar como certos elementos assim me desagradam. Ao ser a experiência otaku definitiva e entregar de tudo um pouco para todos os públicos, animação boa pros sakugueiros, direção diferenciada pros cults, ação pros porradeiros, waifu pros weebs e fantasias sexuais pros pervertidos, ele apita sozinho? Era claro que ao mesmo tempo... Meu Deus, vai queimar o bagulho. Ele apita se estiver próximo do final, né, filho? É. Não, tá bom já. Põe um salzinho. É isso. Live das cadeiras. Eu tô aqui. Eu sou uma cadeira. Cadeira é melhor?
Caso que eu tô com a roupa preta, né? Autor gênio compreendido? Cara, não é meu tipo de... Por mais que eu goste de eti, não é meu tipo de anime. Tipo... Acho que eu ficaria bem entediada assistindo. Pô, mas eu acho que se você tem que fazer esforço pra gostar de algo, não é pra ser, entendeu? Haha, Astolfo, tchau. Talvez, Pedro, não sei como é que funciona. Faz uma piada, não sei nenhuma piada. Agora é hora de vocês irem no banheiro, pegar uma água, tomar uma água, comer alguma coisa. É pausa pro xixi. Júlio já tá voltando. Eu acho. Deus me livre, Aifal, de ter que fazer tanto esforço pra gostar de alguma coisa. Antigamente eu ficava me obrigando a assistir as coisas porque eu comecei, tipo, por mais que eu enjoasse. Eu não gostava de deixar alguma coisa em aberto na minha vida. Tava agoniada. Agora eu começo uma coisa, vejo 30 segundos, não gosto, troco, começo a ver outra coisa. E não volto, porque se eu já não gostei. Qual sobrenome vai ser no nome do bebê? O Júlio quer colocar o meu sobrenome, então vai ter o meu sobrenome. Eu, tipo, Arthur. Não sei se vai ser Arthur Gabriel ou Arthur alguma coisa. Aí o meu nome, né? Roxoxoxó. E aí o dos Santos. Não, pior que eu gosto. Tipo, Game of Thrones, falaram que ficava ruim. Eu não lembrava. Tipo, eu não tava olhando quantas temporadas tinham. E até a 7ª temporada eu tava gostando muito. Tipo, tava chegando o hype, a guerra lá contra o cara lá azul, não sei o quê. Que pra mim era o maior hype de todos, aquela luta e tal. Daí depois que passa a luta, que pra mim fica ruim. Passa a luta, e é o hype, e depois fica uma bosta. É o final que é ruim. Tipo, literalmente o final. Os dois últimos EP, o último EP ali, que é ruim. E o resto eu acho bom, eu gosto. E tão falando que tá muito hype aquele Casa do Dragão agora. Eu tô até pensando em ver. Mas como eu já tô vendo uma série de época, tem muito coisa pesada, aí eu vou ter que terminar a série que eu tô vendo, assistir alguma coisa de buenas, assim, mais leve. Depois assistir Casa do Dragão. Porra de inveja. Da nossa batata. Iria desagradar parte do público. Bakemonogatari não é pra todo mundo. Não no sentido elitista, mas sim no sentido de expectativa. Kaguya-sama, Se Mamoru. você não estiver no clima de assistir uma obra focada no diálogo e com muita experimentação, não vai ser uma experiência divertida. E não, Fora não que vou é gostar. preciso aguentar Então, realmente, eu não vou algumas gostar. A gente cenas já bem queria desconfortáveis também. E mesmo quem tá preparado pra tudo isso, pra ter cena esquisita, pra ter direção diferenciada e muito diálogo, às vezes a pessoa não vai gostar, e tá tudo bem. Ninguém é mais ou menos inteligente ou importante por gostar ou desgostar de um anime.
Bakemonogatari não teve toda a mega profundidade que me fizeram esperar, mas pareciam os primeiros degraus de uma piscina, e conforme fosse adentrando nela, as coisas ficariam mais profundas. Então nisso, a obra tem mérito. De fato, sinto que há coisas ali além do que é óbvio. E isso sem contar toda a brincadeira de palavras, que a gente nunca vai entender 100%. A direção também realmente foi muito criativa, e fez um show de pessoas falando terem um dinamismo que você não encontra muito por aí. Procurando um pouco sobre esse estilo de direção, vi até que era parecido com um certo movimento do cinema francês de algumas décadas atrás. E mesmo que não tenha entregado tudo que parecia que iria entregar de acordo com a comunidade, a administração dos elementos em tela em relação à trama ajudou muito a fazer com que tudo que foi mostrado fosse suficiente e deixasse um gostinho de quero mais. Os únicos problemas que eu tive foram os momentos que a obra se traía, preferindo fazer umas bizarrices do que manter a consistência do desenvolvimento dos personagens. Mas o que eu quero saber é sobre você. Curte Bakemonogatari? As partes duvidosas de fato Acho que não. com o tempo? Me digam aí nos comentários se eu deveria continuar assistindo ou não. Aproveita e dá um like no vídeo e se inscreve no canal, pra eu saber que vocês curtiram esse tipo de vídeo de Monogatari. Também apoie meu canal a partir de míseros R$5 e tem acesso a lives exclusivas onde eu analiso o que vocês pedem ao vivo, além de ter... Acho que não. Como ele mesmo falou, se você não gosta de diálogos, você não vai gostar. Então, ele já responde, né? Acho que seria tipo Ryoka pra gente, assim. Sim, seria muito cansativo acho pior de ver. que Ryoka. Muito, muito cansativo. Porque o Ryoka até que não tem tanto eti, assim, pesado. Não tô reclamando de eti. Eu gosto de eti. Online? A gente assistiu o Fate das Loli. Sim. Tipo, provavelmente se a gente fosse assistir isso aqui, a gente ficaria tipo, eti, achando engraçadinho, fazendo piada. Esse não é o meu ponto. O meu ponto é que, tipo, pra assistir em live tem que ser uma coisa que te prenda. Que te deixe muito interessado ali, tipo... Por exemplo, Summertime. O nosso cérebro fica funcionando o tempo todo ali, focado, pra tentar entender o que tá acontecendo, sabe? E não é só diálogo. Tem luta, tem gente morrendo, tem plot twist. Acho que tem que ser algo assim. Quando é algo mais parado, que você vai ter que entender as coisas por meio de diálogos... e vai ter que ficar juntando as coisas, acho que não rola. Falou e tá falado.